Fala pessoal, bem-vindo ao canal Resenha Fílmica. Hoje irei resumir o filme de drama Pig, de 2021, dirigido por Michael Sarnoski. O conteúdo a seguir irá conter spoilers, então continue por sua conta em risco. Dito isso, vamos lá. O filme se inicia com um homem parado em frente a um rio. Em seguida, ele caminha em direção a uma cabana, onde ele assovia para chamar uma porca. O filme é dividido por partes. Depois dessa cena, vemos o título da primeira parte, que se chama Torta Rosca de Cogumelo. Ao se iniciar a primeira parte, vemos um homem enfiando uma faca no chão e em seguida colocando na boca algo que parece com gravetos. Após isso, ele chama a porca, que passa correndo como se estivesse procurando algo. Ao chegar num certo local, a porca para e começa a fuçar o chão. O homem chega logo em seguida e retira dali o que parece ser uma espécie de ingrediente comum. Ao voltar para a cabana, ele começa a cozinhar, o que aparenta ser uma torta, mas ao ver que a porca parecia estar com fome, ele interrompe o preparo e vai fritar alguns cogumelos para que os dois comam. No dia seguinte, enquanto o homem costura, um carro de luxo se aproxima. De dentro sai um homem elegante que vai até o dono da porca e pega uma caixa onde ele abre e confere. Nela vemos o ingrediente que o homem havia achado no dia anterior. O rapaz, de aparência elegante, agradece e faz várias perguntas para o dono da porca, que não responde nada. Ao ter a porta batida na cara, o visitante se despede do outro homem, o chamando pelo nome de Rob. Na cena seguinte, Rob abastece com algumas pilhas o aparelho de som e coloca uma fita onde vemos escrito para Rob. Poucos segundos após começar a ouvir a voz de uma mulher sorrindo que saía da gravação, ele desliga e fica sentado pensativo. Durante a noite, a porca fica inquieta na frente da porta. Ao perceber, Rob vai até ela e tenta acalmá-la, dizendo que são só coiotes. Alguns segundos depois, a porta é arrombada e duas pessoas colocam a porca num saco e agridem Rob, que não tem a mínima chance de reagir. Eles fogem e Rob desmaia, depois de tentar se erguer na janela para tentar ver o carro dos sequestradores. De manhã, Rob acorda e se levanta. Ainda tonto, ele assovia na tentativa de chamar sua porca, mas ao olhar a porta aberta, ele parece se lembrar do que aconteceu na noite passada. Assim, ele prepara o carro colocando gasolina e ligando o motor. Ele entra no carro e percebemos que ele nem se preocupou com os próprios ferimentos. A prioridade é encontrar a porca que foi sequestrada. Por ser velho, o carro quebra depois de andar poucos metros. Rob então abandona o veículo e parte em sua busca a pé. Ao chegar numa lanchonete, Rob é encarado por todo mundo. Ele pede o telefone e então liga para o homem que foi buscar as especiarias que ele havia coletado no início. Juntos, eles partem para um acampamento de negociação de trufas. Chegando lá, eles buscam informações sobre os possíveis sequestradores da porca. Lá, uma das vendedoras, ao ficar sabendo, fica furiosa com o acontecido e se junta aos dois na busca. Juntos, eles interrogam um casal que sequestrou a porca, mas que alegaram ter feito só por conta do dinheiro. Então, Rob começa o interrogatório. Com poucas informações, eles decidem ir procurar na cidade. Ao chegar na cidade, Rob vai de encontro a um antigo conhecido. Ele leva comida e pergunta se o homem teria alguma informação sobre a porca. O homem diz a Rob que antes o nome dele era Grande e hoje ele nem existe mais. Eles saem dali e vão para o que parece ser um restaurante. Enquanto discutem, os dois vão para o fundo do depósito e lá Rob mostra uma passagem escondida onde os dois entram. O buraco dá acesso a um local onde ocorrem lutas clandestinas dos funcionários do restaurante contra pessoas aleatórias. Rob se apresenta para uma dessas lutas, então seu adversário o encara e podemos notar o olhar vazio e perdido no rosto de Rob. Ele toma socos sem reagir até ir ao chão. Depois disso, Rob levanta e vai até o homem que organiza os combates para dizer que ele está procurando sua porca. O organizador dá um papel com uma pista para ele. Rob deita em um sofá e coloca gelo em seus ferimentos, e com isso se encerra a parte 1. A parte 2 se inicia com Rob acordando no apartamento do homem que tem o ajudado na busca pela porca. O homem cozinha para Rob e eles combinam de ir até o local que estava escrito no papel da pista. Enquanto o parceiro de Rob vai tentar fazer uma reserva no restaurante mostrado no papel, Rob vai até uma casa onde ele fica observando como se conhecesse o local. Ao entrar pelos fundos, ele encontra um garoto que o ensina a tocar um instrumento exótico. Rob diz ao garoto que ele já havia morado naquela casa. Pergunta sobre um pé de caqui que havia ali, mas o garoto diz que não tem caqui no quintal dele. Com isso, Rob vai embora e segue para o restaurante que havia marcado de ir no início do dia. Chegando lá, ele prova um prato e em seguida pede que o chefe que preparou aquele alimento venha até ele. Ao chegar o chefe, passa a ser questionado se ele tem algumas informações acerca da porca sequestrada. O chefe diz que não sabe de nada. Ao olhar diretamente para o chefe, Rob é reconhecido como um famoso chefe que desapareceu do cenário culinário há 15 anos. Ao conversar, o chefe relembra de ter sido aluno de Rob, e ao ser mais uma vez questionado se ele sabe de alguma coisa, o chefe começa a se perder nas palavras e parece esconder algo. Rob começa a questionar ao chefe porque dele não ter seguido o sonho que tinha quando era jovem, e ainda diz que assim como os clientes ali não eram reais, nada que o chefe tanto temia era real. Nem os críticos, nem os investidores, nem aquele restaurante. O que o Rob queria mostrar para ele era que aquilo que o chefe vivia não era o que ele havia sonhado de fato quando era mais jovem. Depois do discurso, é notável a expressão abalada no olhar do chefe que notou ter perdido tanto tempo no investimento que estava aos poucos apagando sua própria essência como pessoa. Depois disso, Rob pergunta mais uma vez se o chefe Derek está com a porca.
Derek responde que quem está com ela vai ficar furioso ao saber que eles estão querendo ela de volta. Na cena seguinte, ocorre uma discussão entre Rob e o homem que o ajudava, pois o chefe Derek diz que quem havia mandado sequestrar a porca foi o pai do parceiro de Rob. Então, em um estado de fúria, Rob pergunta o endereço do pai do homem, que após muita reluta entrega a localização. Totalmente possesso por fúria, Rob rouba uma bicicleta e segue para o endereço. Ao chegar lá, ele é recebido pelo pai do homem que havia o ajudado, então eles se sentam para conversar. Enquanto o homem fala da fama e respeito que Rob conquistou, Rob só consegue dizer "eu quero minha porca". Então, o homem oferece dinheiro várias vezes que são negados por Rob. Ao fim, o homem o ameaça, dizendo que se Rob não aceitar o dinheiro, a porca morre e será substituída por outra. Rob sai da casa e na porta encontra o homem que havia ajudado ele desde o início. Rob diz a ele que não precisa da porca para achar as trufas, então o homem o questiona do porquê procurar por ela tanto, e Rob responde que é porque ele a ama. Rob então tem uma ideia e pede para anotar uma lista de itens para que seu parceiro reúna. O homem diz que não vai conseguir todos os itens. Rob então diz para procurar pelas pessoas na lista e dizer que ele era amigo de Rob. O homem então concorda e pergunta o que eles estão fazendo. Rob responde que eles vão conseguir a porca de volta, assim se encerrando a parte 2. Na parte 3, vemos logo de cara o parceiro de Rob buscando um dos itens da lista, dizendo inclusive que veio a mando de Rob. Assim, ele garantiu o acesso que a princípio havia sido negado. Lá ele encontra uma adega de vinho e descobre que Rob tinha um vínculo afetivo com uma mulher chamada Laurie. Rob visita a padaria que parece ser de uma antiga conhecida. Pergunta a ela se ainda faz um certo tipo de pão e ela responde que sim. Rob pede para que ela lhe dê esse pão salgado. Em seguida, ela dá um abraço nele e se despedem. Na cena seguinte, Rob e seu parceiro começam a cozinhar juntos na casa do pai do rapaz. Depois de muito insistir, ele consegue que o pai se sente à mesa para o jantar. Rob então vem e coloca os pratos, serve o vinho e assim eles se sentam e começam a comer. O pai do rapaz começa também a comer e demonstra uma sutil aprovação. Ele pega a taça de vinho e depois de comer e degustar o vinho, ele começa a chorar e se retira da mesa. Rob vai atrás dele, mas o homem diz para que Rob saia da casa dele imediatamente. Mesmo assim, Rob fica e diz que se lembrava de cada pessoa que havia servido. Os dois continuam conversando, até que o homem revela a Rob que a porca havia morrido. Rob então cai no chão chorando, numa expressão de profundo desespero. Na cena seguinte, Rob e seu parceiro vão para a lanchonete que Rob havia ido no início do filme. Agora, com a expressão inconsolável, Rob se mantém em silêncio, enquanto seu parceiro tenta conversar com ele. Rob diz que se ele não tivesse ido procurar a porca, na cabeça dele, ela poderia estar viva. Ao sair da lanchonete, Rob agradece ao seu parceiro por toda a ajuda e diz que vai caminhar. Ao chegar próximo de sua cabana, Rob para em frente ao rio, pega um pouco de água e finalmente lava suas feridas. Na cena seguinte, Rob caminha lentamente. Com isso, é possível notar sua tristeza e luto profundo. Já na cabana, Rob coloca para tocar a fita que antes ele havia interrompido logo no início. Na fita, ouvimos Laurie dizendo que vai tocar uma música em homenagem ao aniversário de Rob. Enquanto ouve, ele começa a tirar suas botas e passar a olhar para cima, terminando assim o filme. Fala pessoal, se gostaram do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. Assim vocês incentivam o nosso trabalho, nos permitindo trazer cada vez mais resumos de filmes. Um abraço a todos e até mais.